Um patrimônio cultural que fica bem no coração de Brasília, fruto de décadas de trabalho e dedicação às artes. Mas o prédio onde funcionam o teatro e a Faculdade do Sina de Moraes está prestes a ser leiloado. Durante anos, sofreu com a má gestão de recursos e também com a falta de apoio do poder público a quem compete incentivar a política cultural do Estado. Segundo o edital do Tribunal de Justiça, as dívidas já registradas passam dos 18 milhões de reais. E o leilão deve ser esta semana, se tudo correr da forma como o Tribunal de Justiça está esperando. O Teatro do Sina deve ser leiloado ainda essa semana mesmo, né, Camila? Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Isso mesmo, na quinta-feira, dia 14. Mas chama a atenção que essa decisão para o pagamento de uma dívida trabalhista tenha colocado em leilão o prédio. Só que todo o acervo, toda a história, toda a riqueza cultural que está aqui dentro é tombado. Então, assim, a reclamação, a dificuldade de entender dos diretores, da comunidade em geral, dos atores e artistas, é que este bem tombado, ele não pode ser vendido para pagar uma dívida trabalhista. Existem, sim, outras peças que podem ser penhoradas para acabar com essas dívidas. Eu vou tentar explicar um pouquinho disso tudo agora na reportagem. Localizado em uma das áreas mais nobres de Brasília, no Conic, região central, fica o Teatro do Sina, inaugurado em 21 de abril de 1980. É um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Pela importância histórica e cultural, foi tombado pelo GDF como patrimônio cultural do DF. Hoje, todo o complexo está fechado, desde a pandemia, quando a energia foi cortada. Esse evento expôs as dívidas acumuladas em anos. De acordo com o levantamento feito pela Fundação Brasileira de Teatro, as dívidas chegam à soma de 27 milhões de reais, acumulados em gestões anteriores, somados aos juros que ainda estão correndo. O documento aponta que a Fundação tem 57 processos trabalhistas e de execuções fiscais e, em alguns, sequer apresentou defesa, porque não tinha advogados na época. Sobre o prédio, o relatório aponta deficiência na estrutura, como elevadores quebrados, disjuntores sem manutenção, além do corte de água e energia com débitos que somam 600 mil reais. A atual gestão afirma que não há levantamento crível e completo do acervo histórico e cultural de Dulcina, bens que compõem o patrimônio histórico tombado. Itens do acervo foram extraviados ao longo do tempo, como fotografias, vestidos, obras de arte e joias cenográficas. E foi constatado ainda extravio de computadores, HDs, documentos e mobiliário. Hoje, uma equipe enorme trabalha gratuitamente para correr contra o tempo e mapear as riquezas do acervo. Peças raras, pinturas famosas, vestidos de época e assinados, até pela Maison Dior. São tantas preciosidades que precisam ser catalogadas. Nesta sala aqui, a gente tem uma parte só da história do teatro brasileiro. Essas obras de arte contêm quadros de apresentações de temporadas, Dulcina em cena, e uma das coisas que mais nos impressiona, nós temos originais da Guerra de Canudos e aqui o desenho do Niemeyer, que construiu o prédio. O diretor Josué Júnior passeia pelo acervo ainda em apuração. E nós estamos correndo contra o tempo para terminar o inventário de todas essas obras artísticas, medalhas, condecorações. Aqui do lado a gente tem uma tela original de Daniel Tischer, de 1890. E não é só isso, ó. Nosso medo é perder todo esse patrimônio. Isso aqui são originais do Dmitri Ismailovich, retratista modernista brasileiro da década de 30. É um registro da peça Marquesa de Santos. Isso tudo faz parte de uma coleção teatral que tem sido inventariada e que não pode se perder com leilão. E, por fim, nós temos baús da década de 20 que recontam a história das turnês do teatro brasileiro. Só a nível de informação, a Secretaria de Cultura entendia como bem patrimonial esses baús fechados. E só neste momento a gente está inventariando todo o acervo de Dulcina de Moraes para que isso faça parte da memória do teatro brasileiro. Se a gente não inventaria a tempo, a gente perde uma narrativa que não é de Brasília, ela é do Brasil.
A fundação conseguiu negociar a dívida com a Neoenergia e a luz foi religada. A água está cortada ainda. Agora, os diretores, atores e toda a comunidade da cidade estão lutando pela preservação do Teatro Dulcina. É que no fim de agosto foi publicado no Diário Oficial um edital de leilão do prédio, avaliado em 18 milhões de reais, para o pagamento de uma dívida trabalhista de 2008, de 600 mil reais, com juros. O anúncio do leilão gerou um movimento contra essa ação. Esse espaço pensado por Lúcio Costa hoje abriga o teatro, a Faculdade de Artes, a Galeria de Artes, a Fundação Brasileira de Teatro. Abriga a história do teatro brasileiro. E um leilão quer pôr fim a toda essa história. Perdermos esse espaço é perder um pouco de toda essa trajetória do teatro brasileiro. O atual secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, solicitou ao Ministério Público a suspensão e o adiamento da data do leilão em defesa do direito público e sugere perícia nos bens da fundação em busca de uma fonte de penhora. A atriz Fernanda Montenegro defendeu no filme Dulcina a importância de respeitar e de preservar o maior espaço histórico e cultural do DF, teatro aberto e em funcionamento antes mesmo do Teatro Nacional. Então ela não é lembrada nem como pioneira cultural da capital de um país. Isso dá a dimensão de Brasília. Como é que a minha raça pode respeitar Brasília? Não. É um condomínio. Brasília é um condomínio. Foi escorraçada. Quer dizer, Dulcina está sendo expulsa de Brasília. Ela veio, construiu isso aqui tudo, com o esforço dela, com o dinheiro dela, e agora tudo que ela construiu, a gente não sabe o que fazer. Muita gente se pergunta, poxa, falam de Brasília como se fosse um condomínio, inclusive a Fernanda Montenegro diz isso no filme dela, e as pessoas se doem aqui, né? Mas isso pega mal para Brasília, imagina. Um lugar desses, um espaço super importante de educação, de reflexão, de criação. O prédio tem mais de 5.000 metros quadrados. São 5 andares, 2 subsolos, ricos em história, acervo e alma de teatro. A luta da nova gestão é conseguir atender às decisões jurídicas sem perder o prédio, com o menor impacto possível sobre o patrimônio e atendendo à função primordial, social do prédio. Nós estamos com várias frentes, várias ações legais. Nós estamos com uma assessoria jurídica, trabalhando nesse campo do processo. Estamos também trabalhando para mostrar para a sociedade, para toda a comunidade, qual é o papel que representa esse conjunto cultural historicamente. Uma vaquinha online foi criada para receber doações. Essa fundação contém dívidas e a única forma de barrar esse leilão nesse momento é arrecadar fundos por meio de uma campanha que a gente lançou, uma vaquinha solidária. Faça uma doação, nos ajude a barrar esse leilão e que a faculdade, a Fundação Brasileira, continue seu fluxo de formar artistas, formar professores e continue esse legado que Dulcina de Moraes nos deixou para a gente continuar batalhando pela arte, pela cultura no Distrito Federal, que também envolve todo o Brasil. Este grupo, junto com a Secretaria de Cultura, tenta reverter o leilão. Mais do que nome de prédio, Dulcina foi e continua sendo um grande ícone da cultura brasileira que trouxe para essa cidade tudo isso que a gente está vendo aqui, mas muito mais que várias pessoas não sabem. Centenas, milhares talvez de pessoas formadas aqui nessa faculdade. Isso tem história, isso não pode ser jogado no lixo de qualquer forma, não. E de história, a diretora que falou agora, Glória, do filme Dulcina, ela estuda, foi a fundo desse acervo de todas as histórias dela desde 2010 e fez o filme sobre essa grande artista. A Secretaria de Cultura informou que vem atuando junto com os representantes da Fundação, sabendo dos obstáculos jurídicos e financeiros, mas buscando uma solução para preservar não só a memória, não só o acervo, mas também o Teatro Dulcina em sua totalidade. Mas a gente não tem uma resposta. O leilão está marcado para quinta-feira. Volto com você, Fabiano. Obrigado pelas informações, Camila Guimarães.